Começa agora um programa que traz tudo sobre o livro mais lido em todos os tempos. Apresentamos O Som do Livro. Seja muito bem-vindo. Neste podcast vai encontrar o livro mais conhecido e lido em todo o mundo. Vamos levá-lo numa viagem pela história da humanidade. Este é um audiolivro para si, para a sua família e sociedade em geral. Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. Eu sou o Paulo Chaveiro e nós no último programa iniciamos a introdução ao livro de Efésios, no Novo Testamento. Esta epístola foi escrita pelo apóstolo Paulo e tem conteúdos extremamente interessantes e relevantes para os nossos dias. Mas eu gostaria só de situá-lo um pouco nesta cidade. Efésios foi um livro escrito, como eu disse, pelo apóstolo Paulo quando ele estava na prisão e dirigia-se então a uma igreja que era localizada na cidade de Éfeso. A cidade de Éfeso era a segunda cidade mais importante do Império Romano. Era a segunda mais influente. Era uma capital extremamente comercial e económica extremamente forte. Era uma cidade também extremamente influenciada pela cultura grega. Uma cidade que foi fundada provavelmente 2000 anos antes de Cristo ter nascido, uma cidade fundada provavelmente pelos hititas e depois então foi conquistada pelos gregos e dominada pelos gregos durante mais de 1000 anos. E nesse sentido encontramos esta cidade que tinha raízes muito fortes, cultura extremamente forte e uma economia e um estilo de vida extremamente virado para o materialismo. Ao mesmo tempo, esta cidade tinha um dos maiores templos levantados à deusa Diana, considerado de alguma maneira uma das 7 maravilhas do mundo antigo. A Diana de Éfeso era a deusa da fertilidade e em torno dela girava um forte movimento económico. Tanto que o apóstolo Paulo, quando foi a esta cidade e pregou o Evangelho, milhares de pessoas se voltaram para Deus, abandonando a prática da idolatria, ao ponto disso criar um problema na economia da cidade. Os ourives que faziam as pequenas imagens de Diana de Éfeso começaram a ver que as pessoas já não adquiriam essas imagens, já não as compravam, e isso criou uma dificuldade económica séria na cidade, ao ponto de haver, poderíamos dizer, uma das primeiras greves mencionadas na história da humanidade. E ali os ourives fizeram uma greve, procuraram chamar Paulo, julgaram Paulo e de facto queriam expulsá-lo da cidade. Coisa que eles efetivamente procuraram fazer. Vimos como a economia foi afetada pelo facto do Evangelho de Jesus Cristo ter sido anunciado naquela cidade. Eu quero dizer que quando um cristão vive de uma forma intensa o Evangelho de Jesus Cristo, isso sempre tem impacto na vida da família, na vida da sociedade onde esses cristãos estão envolvidos. Eu espero sinceramente que no nosso país acontecesse o mesmo. Aqui, num sentido positivo, que o facto de haver cristãos que vivem o Evangelho de Jesus Cristo tivesse um impacto tremendo na vida económica do nosso país também. E ele poderia começar de uma forma simples, que era, por exemplo, os dinheiros públicos serem gastos em função dos benefícios do público e não em função de benefícios particulares, de lobbies de influências ou benefícios de um grupo ou, quando mais dramático se torna, benefícios inclusive de uma só pessoa. E infelizmente assistimos algumas vezes a isso no nosso país, onde fundos que deveriam ser de todos são utilizados em benefício de alguns, muito poucos, que têm um lobby extremamente forte. Por exemplo, se nós vivêssemos dessa maneira no nosso país, se aqueles que têm a responsabilidade de gerir o dinheiro público tivessem princípios cristãos em torno da forma como administram as finanças, certamente o nosso país seria muito diferente. Assim como aconteceu aqui em Éfeso. Só que aqui foi no sentido negativo. Podemos dizer que a economia de Éfeso foi afetada porque aquilo que era a principal fonte de rendimento de Éfeso, que era a idolatria, a venda de imagens, sofreu um grave crash, utilizando esta expressão da Bolsa de Valores, que aconteceu nos anos 20, anos 30 nos Estados Unidos, quando houve uma quebra das vendas, quando houve uma quebra naquilo que era a gestão do dinheiro público. E aqui em Éfeso aconteceu algo semelhante. A igreja lá tornou-se tão forte
que deixou de haver comércio em torno da idolatria, em torno da religião, e isso provocou um sério problema na economia de Éfeso. Então vemos aqui que esta cidade era uma cidade extremamente importante no roteiro do Império Romano. Mas também era uma cidade extremamente importante para o cristianismo. Ela tornou-se de facto uma igreja marcante para a história da humanidade. Vemos que esta igreja, situada na Ásia Menor, é descrita também no livro de Apocalipse. O apóstolo João, quando escreve este livro, ele é advertido pelo anjo que anunciava às igrejas, pelo Espírito que falava às igrejas, e este mesmo Espírito fala à igreja de Éfeso, porque era uma igreja importante das igrejas que nasceram naquela época, naquela região. E por isso lá também o anjo, ao falar, o apóstolo João, revela que esta igreja, apesar de estar colocada numa cidade estratégica, estar colocada no meio da idolatria, ter sido uma igreja forte na defesa da fé cristã, ela tinha algo que a enfraquecia, algo que Deus considera como negativo e que Deus tinha contra essa igreja, que era ter perdido o seu primeiro amor. Então esta igreja era uma igreja zelosa, uma igreja que sabia combater as heresias, mas ao mesmo tempo tinha perdido esse fogo intenso, essa paixão por Deus, essa paixão e esse amor pela causa de Deus. Eu espero sinceramente que não seja o seu caso. Mas nós olharmos para o nosso povo, que se diz cristão, eu tenho que confessar que infelizmente a nossa nação sofre deste mal. Muitos cristãos são cristãos nominais. Nós olhamos e se fizermos uma entrevista, e várias entrevistas e sondagens têm sido feitas no nosso país, e o que revela é que 98% da população portuguesa é cristã. Isto seria ótimo se fosse verdade. Eu não o quero chocar assim, que se calhar se intitula cristão nominal. Mas ser cristão não pode acontecer que a pessoa não vive o cristianismo. Um cristão é aquele que vive o cristianismo. Não é só aquele que diz que nasceu cristão. Eu gostaria que você ouvisse este programa até ao fim e talvez no final pudesse tirar as suas conclusões. Eu ouvi uma vez alguém dizer que eu não espero que você concorde comigo, mas se não concorda comigo, pelo menos no final saiba porque é que não concorda. E é isto que eu o desafio a fazer. Fique atento até ao fim do programa e veja se efetivamente você se encaixa e é ou não um cristão. Provavelmente você nasceu num lar cristão. Provavelmente você foi batizado. Provavelmente você praticou algumas coisas da vida cristã. Mas a minha pergunta é, você tem um relacionamento íntimo com Deus? Você vive o Evangelho de Jesus Cristo? Você conhece a palavra de Deus? Lê a Bíblia para poder cumprir a vontade de Deus? Tem uma vida de oração diária com Deus? São alguns indicadores que podem revelar o seu relacionamento com Deus. Deus, no livro de Apocalipse, diz em relação à igreja de Éfeso que tinha contra ela que ela havia perdido o seu primeiro amor. E nós na nossa nação sentimos isso. Temos 98% da população que se diz cristã, mas quando a gente pergunta às pessoas, a maior parte delas são cristãos não praticantes. Eu sou cristão, mas não praticante. Eu quero dizer que com Cristo ou se pratica e se é cristão, ou não se é cristão e não se pratica. Não há meio termo na vida com Cristo. Não há meio termo na relação com Deus. É por isso que neste mesmo livro de Apocalipse, Jesus, falando de outra comunidade, de outra igreja, de outra cidade, ele diz, porque não és quente nem frio, mas és morno, estou pronto a vomitar-te da minha boca. É uma expressão extremamente forte, extremamente enfática sobre uma outra igreja. Mas para todos os efeitos, Deus diz, não pode acontecer este marasmo, em que não é uma coisa nem outra, nem é carne nem é peixe. E então precisamos de ter uma atitude diferente, nos ligarmos efetivamente a Cristo. Para sermos cristãos, precisamos de ter essa relação com Deus. Não podemos continuar a dizer que somos cristãos nominais. Muitos desses cristãos nominais do nosso país vão 3 vezes à igreja na vida. Vão quando nascem e são batizados, vão quando casam e depois vão quando morrem. Eu espero sinceramente que você mude de comportamento, se torne um crente apaixonado pelas coisas de Deus. E é isto que a igreja de Éfeso tinha perdido.
E foi esse o desafio que Deus deixou à igreja de Éfeso quando João escreve o livro de Apocalipse. Tu perdeste o primeiro amor, arrepende-te e volta. Vê onde caíste e volta. É este o desafio que Deus lhe deixa para si. Quando Jesus estava entre nós, ele desafiou o apóstolo Pedro e faz uma pergunta ao apóstolo Pedro acerca desse assunto também. Pedro tinha negado a Jesus 3 vezes, como você certamente conhece a história. Pedro tinha negado a Jesus 3 vezes. Jesus foi então crucificado, ressuscitou e Jesus tem um encontro com os discípulos. E nesse encontro à beira-mar, numa praia onde Jesus preparou um peixe grelhado para os seus discípulos, estava ali numa conversa íntima com eles e Jesus pergunta a Pedro e diz: Pedro, tu me amas? E 3 vezes Jesus faz esta pergunta a Pedro: Pedro, tu me amas? Isto é a essência do Evangelho. A essência do Evangelho não é você saber os dogmas da igreja. A essência do Evangelho não é você guardar as tradições. A essência do Evangelho não é celebrar o Natal, a Páscoa e outras festividades cristãs. A essência do Evangelho é você amar a Cristo de todo o coração. E a pergunta que Jesus fez a Pedro é a mesma que ele lhe faz a si neste momento. Você ama a Deus? Esta é a grande questão. Ou você ama a Deus profundamente e vive de acordo com os seus ensinos, porque é aquilo que Jesus diz num outro texto: aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Aquele que me ama, vive de acordo com os meus mandamentos. Então, ou você ama a Cristo e vive em conformidade com os ensinos de Cristo, ou você não pode dizer que tem uma relação com Deus. Se você não tem uma relação com Deus, talvez pode iniciar neste momento essa relação com Deus. Tenho convivido com muitas pessoas que são cristãs de nascença, são cristãs por tradição, são cristãos nominais, e aqui não estou a ligar a confissão religiosa nenhuma, porque eu encontro cristãos nominais nos evangélicos, nos protestantes, nos católicos, encontro em todo lado cristãos nominais, infelizmente. Precisamos de parar com essa grande maré de cristãos nominais e passar a ter cristãos fervorosos que amam o Senhor e o amam de todo o coração, de todas as forças, de todo o entendimento, de todas as suas capacidades. Amam a Deus acima de todas as coisas. É destes cristãos que Deus está à procura. Deus quer se relacionar com os seus filhos e importa que aqueles que amam a Deus o adorem em espírito e em verdade. E é interessante ver quando Jesus fala disto no Evangelho de São João, capítulo 4, aquela mulher samaritana, que Deus procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Ele está, de alguma forma, a descrever que não é só em espírito, mas também em verdade. E em verdade implica este amor profundo. Em verdade implica ser sincero consigo mesmo e com Deus. Em verdade implica integridade. Em verdade implica coerência. Então você é desafiado neste momento por Deus a amá-lo de todo o coração. A mesma pergunta que Jesus fez a Pedro, a mesma reflexão que Deus faz sobre a igreja de Éfeso, é o mesmo desafio que Deus lança neste momento a si. Você me ama? Tu me amas? Tu perdeste o primeiro amor? Queres te arrepender e voltar às primeiras coisas? Talvez você já viveu uma vida intensa, uma vida cristã intensa. E por algum motivo, no percurso da sua vida, você desanimou, desencorajou, abandonou a fé quase, deixou de frequentar a comunidade cristã onde você se envolvia, deixou de ler a Bíblia, ficou decepcionado com as pessoas e, em consequência disso, desenvolveu uma decepção para com Deus. Eu quero dizer, não misture as coisas. Infelizmente, às vezes os líderes religiosos também pecam. Infelizmente, os líderes religiosos muitas vezes também decepcionam. Infelizmente, os irmãos na fé muitas vezes fazem coisas que não deveriam, mas você também faz, eu também faço, todos nós falhamos e é por isso que precisamos desesperadamente de Cristo. Volte-se para Deus neste momento, arrependa-se de onde caiu e aproxime-se de novo de Deus, religue-se de novo a Deus, desenvolva de novo esse amor de Deus que tem por Deus. Comece por ler a Bíblia, por orar, por visitar uma comunidade cristã e deixe Deus fazer o resto. Eu gostaria de iniciar então, agora que fizemos esta introdução extremamente profunda sobre a igreja de Éfeso, quem era e qual, digamos, a sua grande área de dificuldade, que era esta questão do amor.
Eu gostaria de introduzir lendo o verso 1 e 2. Então vamos ler este verso 1 e 2 e retirar ainda dele alguns ensinos para nós. Diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e aos fiéis em Cristo Jesus. Graças a vós outros e paz da parte do nosso Deus e Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo. Então esta é a introdução escrita pelo apóstolo Paulo para a igreja de Éfeso. É muito bom quando nós vamos ler um livro, quando nós conhecemos o seu autor. E aqui o autor deste livro, por um lado, é o apóstolo Paulo, a autoria humana deste livro. Por outro lado, é também de autoria divina. A Bíblia é um livro de dupla autoria. Deus, por um lado, inspirou homens sábios para que eles pudessem então escrever a vontade de Deus para a humanidade. Deus não utilizou só os homens como máquina de escrever ou como um computador, não. Deus manteve a personalidade dos homens, o tipo de escrita, a sua cultura, os seus hábitos, os seus gostos. Deus preservou isso na escrita da sua própria palavra. E é isto que é belo nas Escrituras. É isto que é belo na palavra de Deus. É que Deus transmite o desejo do coração de Deus à humanidade através de homens, preservando mesmo assim as características individuais de cada um deles. É por isso que nós olhamos aqui para os escritos do apóstolo Paulo e vemos um estilo de escrita completamente diferente daquele que é escrito, por exemplo, pelo apóstolo João. Nós vemos o apóstolo João escrever e verificamos que ele escreve de uma forma substancialmente diferente daquilo que fez o apóstolo Pedro, ou Mateus, ou Marcos, ou Lucas. Cada autor das Escrituras tem o seu próprio cunho pessoal naquilo que é a vontade de Deus para o homem. E então, nós, quando abordamos as Escrituras, temos de ter isto também em mente. Perceber que há também este componente humano que não dificulta em nada a compreensão das Escrituras, mas que é próprio de cada autor. Então é fundamental nós conhecermos o autor das Escrituras. E então ele é, neste caso, o apóstolo Paulo, que anteriormente tinha sido Saulo. Eu não sei se você acompanhou todos os nossos programas até aqui, mas se não o fez, é necessário dizer quem era Paulo. Paulo, que anteriormente se chamava Saulo e mudou o seu nome, era alguém que perseguia antes a Igreja de Cristo. Era alguém que era muito zeloso, recebeu uma formação dos fariseus, alguém que poderíamos dizer que era um catedrático da época, alguém que estudou profundamente os ensinos da lei judaica, conhecedor da lei, alguém ligado ao direito, podíamos falar assim, mas alguém que perseguia e maltratava os cristãos. Ele não aceitava o cristianismo como sendo algo vindo de Deus. Por isso mesmo ele prendia, maltratava e consentia até no apedrejamento de cristãos inocentes. Por outro lado, ele teve um encontro profundo com Deus. Numa dessas idas de Paulo a Damasco, em que ele procurava maltratar e prender alguns cristãos, Jesus Cristo lhe apareceu. Falou com ele e ele ficou de tal forma atemorizado e ao mesmo tempo sensibilizado que mudou de rumo. Deixou Deus transformar a sua vida e tornou-se um dos principais porta-vozes de Cristo. Passou a ser um dos grandes embaixadores de Jesus, levando então àqueles que até aquela altura não tinham acesso à palavra de Deus, os gentios, esta mesma palavra. Por isso mesmo a ideia de Paulo apóstolo. A palavra apóstolo não significa muito mais do que enviado, aquele que é enviado a, aquele que é mensageiro de, aquele que é embaixador de. Então hoje em dia temos aí algumas pessoas que se auto-intitulam apóstolos, mas basicamente a palavra apóstolo significa enviado. Não devemos ter problemas com os termos, mas ao mesmo tempo creio eu que apóstolos no sentido bíblico existiram estes 12 escolhidos particularmente por Jesus e depois tivemos outros apóstolos aí sim, porque a Bíblia relata, mas não no sentido tão restrito como estes 12 que existiram. Verificamos isso pelas próprias Escrituras. Então percebemos que a palavra apóstolo significa enviado. E todo aquele que era enviado, poderíamos dizer, era um apóstolo. Temos aqueles que foram escolhidos particularmente por Jesus. E o apóstolo Paulo foi um desses também. Eu sei que estou a levantar uma polémica não resolvida ainda, se Paulo pertenceria
àqueles 12, sim ou não, ou é uma questão que está em aberto. Eu creio sinceramente que ele foi escolhido particularmente por Jesus, ao ponto de Jesus ter aparecido na estrada de Damasco e ao ponto de o apóstolo Paulo ter ido 3 anos para o deserto de Damasco para aprender diretamente de Jesus. Nesse sentido, então, temos aqui o autor humano desta epístola, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. Temos então uma descrição profunda desta ideia. Ao mesmo tempo, estes dons apostólicos eram então descritos no Novo Testamento. Temos também então um outro elemento importante que é efetivamente de quem ele pertence, a quem ele pertence, qual a origem. Ele é apóstolo de Jesus Cristo por vontade de Deus. Não é por vontade própria, não é por vontade humana, não se auto-intitulou apóstolo, mas por vontade de Cristo. E isto é vital para os nossos dias. Como eu já disse, hoje em dia começam a surgir, coisa que é um fenómeno relativamente recente, apóstolos em várias partes do mundo. Alguns se auto-intitulando apóstolos, outros que efetivamente vão sendo apóstolos porque têm uma missão específica de enviados a algum sítio. Mas eu creio que mais importante do que os títulos é aquilo que nós fazemos para Deus. É a nossa função, o nosso desempenho. E essa nossa função e desempenho deverá ser com base na humildade e no serviço. E estes apóstolos que nós encontramos hoje são pessoas que estão de alguma forma muito ligadas ao prestígio, procurando títulos e pompa e circunstância mais do que servir aqueles a quem Deus os enviou. Tenhamos atenção ao verificar essas pessoas, e não estou eu a criticar, seja quem for, porque quem sou eu para criticar determinados homens que têm um ministério profundo e grande, mas efetivamente deveríamos procurar também nesses líderes religiosos algo que se assemelhe a Cristo, como a humildade, porque Jesus Cristo, como ele disse, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Mas o apóstolo Paulo não só se descreve a si, não só relata quem ele é, mas ele diz a quem dirige esta carta. E ele dirige aos santos que vivem em Éfeso e aos fiéis em Jesus Cristo. Aqui temos uma descrição muito interessante, aos santos, e esta expressão fala acerca da nossa fé. E aqui não estamos a falar de santos mortos, mas santos que estão vivos, santos que pertencem à igreja de Éfeso. E isto é uma reflexão extremamente interessante para nós. A palavra de Deus sempre nos aponta para santos que estão vivos. Você e eu, se somos fiéis em Cristo Jesus, se temos uma relação com Deus, somos então designados por Deus como santos. E eu espero sinceramente que você entenda que santo aqui não é uma figura religiosa, mas é alguém que é separado para servir a Deus. E é o meu desejo sincero que você tenha sido separado por Deus para o servir. O Som do Livro, uma produção da Rádio Transmundial de Portugal. RTM. Conhece todos os nossos programas em rtmportugal.org. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.